noite para você. Morte nas estradas. Feriado de Tiradentes já faz vítimas no estado. Meio ambiente, moradores do entorno da Serra da Moeda fazem protesto pelas nascentes. Medalha da Inconfidência, governador de Minas entrega homenagem a 170 personalidades. Mudanças na Previdência. As novas regras da aposentadoria têm tirado o sono dos brasileiros. Ideias de aço. Exposição de maquetes de arquiteto mineiro encanta público em Museu do Circuito Liberdade. Nas mãos de Gustavo, o aço ganha forma e se transforma em poesia. Milhares de pessoas participaram hoje de um protesto na Serra da Moeda, na região central do estado. Eles deram um abraço simbólico no local em nome da preservação do meio ambiente e das nascentes que abastecem a região metropolitana da capital. Com faixas, bandeiras e vestindo camisetas brancas, moradores das comunidades vizinhas à Serra da Moeda participaram do protesto. Porque eu vejo a necessidade da água boa para o nosso lugar e manter a nossa água limpa. O protesto acontece anualmente desde 2008 e destaca a defesa das águas e das serras de Minas Gerais. E a gente aqui esse ano, a gente está solicitando, clamando das autoridades, tenham responsabilidade com a nossa segurança hídrica, porque estamos vendo que estão sendo licenciados os empreendimentos que vão causar impactos diretos aqui nesses mananciais sem os devidos estudos ambientais. A luta contra a exploração dos recursos naturais e a ocupação desordenada da região fez com que o evento reunisse centenas de pessoas, entre elas Gilmar, que é morador do município de Campinho e explica que desde que uma fábrica de bebidas começou a trabalhar na região, a nascente que abastecia a comunidade com cerca de 218 famílias secou. A Coca apresentou uma solução paliativa que foi o fornecimento de água através de caminhão-pipa. Nós não temos obrigação nem o dever de ficar vivendo de água fornecida por caminhão, porque nós temos a nossa nascente. E eles jamais poderiam ter feito esse poço, retirado essa água do subsolo, sem ver o impacto que causaria para os moradores do outro lado da serra. Desde o ano passado, a ONG Abrace a Serra da Moeda vem lutando contra a ação da fábrica na região. A empresa chegou a apresentar um laudo que retira a culpa deles sobre o fim da nascente. Mas Beatriz discorda. Nós, do Abrace a Serra, nós temos um corpo técnico colaborador voluntário de geólogos, engenheiros, hidrólogos que interpretam esses mesmos estudos de maneira oposta, no sentido de que, sim, são eles os responsáveis. O medo de ficar sem água também assombra os moradores do Córrego do Feijão e do povoado de Colégio. A Coca está bebendo nossa água no lençol freático e a caixa d'água ela vai abaixando e não está saindo nas nossas nascentes. Aí por isso que elas estão secando. Lá no meu sítio, por exemplo, a água já acabou. Quem quiser ir lá ver pode ir. As minas d'água secaram. Um abraço simbólico, mas com um objetivo importante. Tem criança vindo aí precisando de água limpa, coisa saudável, que a nossa terra é rica. Eu tô aqui para força para todo mundo crescer mais ainda. A medalha da Inconfidência foi entregue hoje pelo governo de Minas a homenageados em Ouro Preto, na região central do estado. Vamos ao vivo conversar com a repórter Luciana Viana, que está na nossa redação. Boa noite para você, Luciana. Teve protesto aí durante a cerimônia? Olá, Gisele. Boa noite a você, boa noite a todos. Sim, teve protesto, viu? Lá na Praça da Rodoviária, em Ouro Preto, onde houve a cerimônia de entrega da medalha da Inconfidência. Houve protesto de servidores, de movimentos sociais e também de sindicatos. Estamos aí acompanhando as imagens. A Polícia Militar não contabilizou o número de manifestantes, não, mas segundo a organização do protesto, cerca de 5.000 pessoas estiveram por lá protestando contra as reformas da Previdência trabalhista e também contra a terceirização. Agora, o principal homenageado da solenidade foi o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, ativista político e símbolo da luta contra o apartheid. O grande colega
Solar foi entregue em memória ao embaixador da África do Sul. Agora, a medalha da Inconfidência homenageou também nomes como o ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, a vocalista do Patufu, Fernanda Takai, além de políticos, magistrados, professores, militares, juristas, médicos, advogados, gestores públicos, historiadores e também religiosos e empresários. Denunciados nas delações premiadas da Lava Jato e que seriam homenageados hoje, 5 deles, apenas um compareceu. Cerca de 130 dos 171 homenageados participaram da solenidade de entrega da medalha da Inconfidência na manhã de hoje, lá em Ouro Preto, região central de Minas Gerais. Gisele. Obrigada pelas informações, Lu. Vamos falar das mudanças na Previdência. As novas regras da aposentadoria têm causado muitas dúvidas e preocupado grande parte da população. E uma nova proposta da Câmara dos Deputados pode mudar o texto do projeto original. Ana Maria já soma 20 anos de contribuição para o INSS e hoje, aos 50 anos de idade, o futuro como aposentada parece bem distante. Pelas contas dela, ainda faltam 13 anos. A gente não vai ter saúde para trabalhar esse tempo todo. Querem igualar ao mundo todo, mas lá fora os idosos têm qualidade de vida que a gente não tem. Aqui nós não temos nem ruas adequadas para andar o idoso. Cheio de degraus, cheios de escadas, de morros. Aos 33 anos, o futuro é ainda mais incerto para Rafaela. Com tantas mudanças na reforma da Previdência, o sentimento não poderia ser outro. O principal sentimento é de insegurança mesmo, né? De incerteza. Porque a gente tinha uma realidade antes para aposentadoria, tempo de contribuição necessário, eu já fazia os meus cálculos, né, para a gente ter um planejamento, e agora com essa reforma, com essa proposta do governo novo, a gente não sabe como vai ficar. Então, eu realmente me sinto insegura sem até poder planejar, né, a minha vida daqui para frente. Eu não sei com quantos anos eu vou conseguir me aposentar, se eu vou conseguir me aposentar. Desde que foi proposta, a reforma da Previdência vem gerando polêmica. O projeto original, encaminhado pelo presidente Michel Temer ao Legislativo, previa que a idade mínima para aposentar era a mesma para homens e mulheres, 65 anos. Agora, o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, fez algumas mudanças que, na opinião deste especialista em direito previdenciário, trazem um pequeno alívio. O texto inicial do governo federal colocava a idade mínima de 65 anos para homens, para mulheres, para policiais, para professores. Nesse ponto, melhorou um pouco, porque reduziu de 65 anos para 62 anos para as mulheres, manteve-se o homem com 65 anos de idade mínima, e professores e policiais, lembrando, não são os policiais militares, são os policiais civis e policiais federais e os agentes penitenciários, tem uma redução na idade mínima. Porém, manteve-se a cláusula de gatilho. O que é a cláusula de gatilho? O trabalhador brasileiro nunca vai saber exatamente qual a idade que vai se aposentar. Pelo relatório de Arthur Maia, o tempo mínimo de contribuição para se aposentar com benefício integral caiu de 49 para 40 anos. Os trabalhadores poderão se aposentar com tempo de contribuição, ao menos 25 anos, mas recebendo menos. Mas essas mudanças têm um preço: reduz o valor das aposentadorias. Quem ganha mais de um salário mínimo pode se aposentar ao cumprir as duas exigências, mas só recebe como benefício 70% da média salarial, que é calculada sobre todas as contribuições a partir de 1994. Por exemplo, se uma pessoa teve média salarial de R$ 2.000, a aposentadoria será de R$ 1.400. Para chegar ao valor integral, o tempo de contribuição deve ser de 40 anos. Exigir-se 40 anos de contribuição num país ainda pobre como o Brasil, que o brasileiro fique 40 anos sem ficar desempregado, é uma exigência muito grande. O brasileiro, em qualquer situação, vai ter que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, e sabe-se lá se vai se aposentar. O relatório ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados em Brasília. Enquanto isso, a reforma da Previdência continua tirando o sono dos brasileiros. Eu vou ter que contribuir mais tempo para eu receber o integral, né? Isso não é bom. Antes eu aposentaria com uma idade menor e com salário integral. E hoje eu vejo que não vai ser assim. Eu acho que eu vou morrer para eu receber o integral, né? Só depois de morta que a gente vai receber o integral.
Pois é, infelizmente o feriado já deixa vítimas nas estradas de Minas. Um homem morreu em um acidente na noite desta quinta-feira na rodovia MG 308 em Glaucilândia, no norte de Minas. E a gente vai ao vivo conversar com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite para você, Diogo. Boa noite, Gisele. Exatamente. O homem tinha 33 anos e, de acordo com a polícia, o carro dele bateu em uma mureta e ele acabou morrendo no local. O parceiro dele, de 36 anos de idade, foi socorrido pelo SAMU e já foi liberado. Ainda de acordo com a polícia, a causa do acidente pode ter sido uma falha mecânica em uma das rodas traseiras do veículo. Ainda no município de Glaucilândia, um outro homem de 33 anos capotou o veículo. De acordo com a polícia militar, ele é inabilitado para dirigir e tinha sinais de embriaguez. Outros dois que estavam neste veículo também foram atendidos no local junto com o motorista e sofreram apenas ferimentos e foram liberados. O último acidente ocorreu nesta sexta-feira. Uma mulher que estava em sentido São João del Rei, Carmo da Mata, ela acabou capotando o carro, perdeu a direção do veículo e também faleceu no local. O filho dela, que também estava no carro, foi levado ao hospital, mas o hospital não informou o estado de saúde dele. Gisele. Tá certo. Obrigada pelas informações, Diogo. Olha, um tiroteio na porta de uma boate deixou uma pessoa morta e 2 feridas no sul de Minas. Os detalhes a seguir. E a gente vai falar também de opções para o seu fim de semana neste feriadão. Tem evento para a família toda na Esplanada do Mineirão, com opções de cultura, esporte e muito mais. A gente volta já já. 4 homens foram presos com aproximadamente 100 quilos de maconha em Juatuba, na região metropolitana da capital. A polícia encontrou a droga em um galpão. Ela seria distribuída no município de Igarapé, também na região metropolitana. Além do tráfico, no mesmo galpão aconteceria o comércio de combustível adquirido de forma ilegal. Um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje em um pub de Três Corações, no sul de Minas. A gente volta a conversar com a Luciana Viana, que tem as informações desse caso. Ô Lu, o que causou essa troca de tiros? Bom, Gisele, a Polícia Militar acredita em rixa entre gangues rivais. Um jovem de 20 anos morreu e outros 2, um de 21 e outro de 25 anos, ficaram feridos. O crime aconteceu quando um dos suspeitos chamou a vítima para que ela saísse do pub. E assim que ela chegou ali na saída do pub, a vítima já levou 2 tiros. A polícia foi chamada e, chegando lá, ao abordar o suspeito reagiu. Houve troca de tiros. Inclusive, esse suspeito foi ajudado por um outro amigo. Então, os 2 acabaram sendo atingidos. Houve troca de tiros aí com a Polícia Militar. Portanto, eles foram levados para o hospital, não correm risco de morrer e foram detidos em seguida. Já a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia investiga o caso agora, Gisele. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Quem ficou aqui na capital no feriado não quis ficar em casa, né? Entre as atividades culturais, esportivas e de lazer na cidade, o Mineirão foi destino de muita gente. E por lá, música, espaço gourmet, espaço de leitura e até exposição do grupo Giramundo. Olha só. Pouco antes da abertura oficial do evento, os últimos ajustes e tudo pronto para receber o público. Os primeiros que chegaram na esplanada admitiram. É uma opção e tanto para quem não viajou no feriadão. Um espaço aberto, com muitas opções de diversão, principalmente para quem estavam as crianças. Tá legal, a estrutura bacana para as crianças, aí é muito divertido aqui para eles, né? E o público vai encontrar música boa, espaço gourmet, oficinas de recreação, brinquedos para os pequenos, a arena esportiva, um container com mais de 5.000 exemplares de livros e ainda uma exposição do grupo Giramundo. O Circuito Viva é uma ideia que o Mineirão teve para poder movimentar mais o nosso espaço, né? Que nós temos aqui uma área externa de 80 mil metros quadrados e precisamos trazer atrações, né, para o nosso público. Então esse circuito é o início dessa parceria que a gente vai fazer com outras empresas, né? E o Mineirão terá um feriadão prolongado
movimentado. Além do jogo entre Cruzeiro e América, que acontece no domingo pela semifinal do Campeonato Mineiro, o evento Circuito Viva Mineirão vai atrair centenas de pessoas aqui para a Esplanada. Nós vamos ter atividades, né, começando de hoje, de 9 até as 21 horas, amanhã também e no domingo, mesmo com o jogo, né, com a semifinal aí do Campeonato Mineiro, com um clássico, né, a gente também vai conseguir atender o evento e o jogo. A primeira edição do Circuito Viva Mineirão acontece entre 21 e 23 de abril na Esplanada Norte. Durante os 3 dias de evento são esperadas 50 mil pessoas. A gente senta, se organiza, monta uma operação, atende todo mundo e consegue fluir aí de uma forma bem tranquila. Fantástico. Na região, ainda mais num feriado, né? Não tem nada para fazer. Eu vim para andar de bicicleta com a minha menina e deparei com esse evento maravilhoso. Estou adorando. E como a Kiwane já adiantou aí na matéria, né? Tem jogo no Mineirão neste fim de semana. Então a gente vai saber como será a rodada dos mineiros com o André Salles, que já está aqui com a gente. Tem esses detalhes, né, André? Boa noite para você. Chegou a hora de definir quem serão os finalistas do Campeonato Mineiro? Exatamente, Gisele. Boa noite para você, né? Para quem acompanha o Jornal Band Minas. É hora dos segundos jogos, né, das semifinais do Campeonato Mineiro. E aí nós temos no Mineirão, como a gente viu aí na matéria da Kiwane, o Cruzeiro recebendo o América, jogo das 6 horas da noite. E aí o Cruzeiro teve, inclusive, Gisele, uma baixa importante que ninguém esperava, eu pelo menos fui pego de surpresa. Ariel Cabral, volante titular absoluto do Cruzeiro, né, do técnico Mano Menezes, teve que passar por um processo cirúrgico, vai ficar 3 semanas de molho. Com isso, não perde só esse jogo decisivo contra o América, mas também a grande final, caso o Cruzeiro chegue. Então, o Cabral é um desfalque importante. E aí resta saber, né, se, por exemplo, o Ezequiel volta, já que o Manuel é outro desfalque certo. Já no outro jogo, 4 horas da tarde, aí na Arena Independência, o Atlético recebe a URT. E aí o Atlético, o principal desfalque, né, já não é novidade, mas continua sendo desfalque, é o artilheiro Fred. Ele tá fora aí, né, por causa de uma suspensão do Clássico, era uma suspensão longa. Continua fora, vai ter aí um julgamento, né, do efeito suspensivo, mas é só na semana que vem. Ou seja, no domingo, nada de Fred. E o Atlético tenta, então, encontrar o bom futebol e eliminar a URT para chegar à final, né, Gisele? Agora, os 2 primeiros jogos deu empate, né? A vantagem, alguém tem vantagem nessa história aí? Tem sim, Gisele. Cruzeiro e Atlético, né? Então, na ordem, Atlético, que foi o primeiro colocado, e Cruzeiro, o segundo, tem vantagens até o final do campeonato. Ou seja, um novo empate, Atlético que se classifica, Cruzeiro se classifica. E falando da final, aí sim o Atlético, caso chegue e tenha a melhor campanha, teria aí as vantagens, né, dos resultados iguais. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Boa noite para você, Boa noite, André. Gisele. Vamos nos preparar para o fim de semana agora com a previsão do tempo. Antes de você sair de casa neste sábado, pegue o guarda-chuva, porque olha, como a gente vê aí, o tempo amanhã na capital e em grande parte da região metropolitana deve ser chuvoso, principalmente à tarde e à noite. O sol aparece entre nuvens de manhã e a temperatura fica entre 17 e 24 graus. Continuando no domingo, o tempo ainda fica parcialmente nublado e os termômetros marcam entre 14 e 21 graus. A mínima cai mais ainda na segunda-feira, 12 graus, mas o dia vai ser claro. E ainda sobre o fim de semana, há previsão de chuva também no sul de Minas, Triângulo Mineiro, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Depois de alguns dias fechados, o Zoológico da capital abriu as portas nesta sexta-feira. A gente te conta depois do intervalo e ainda o Museu de Minas e do Metal recebe a exposição com as maquetes dos projetos do arquiteto mineiro Gustavo Pena. Uma ótima opção para você que ficou aqui na capital neste feriado. A gente volta já já. Leveza e flexibilidade não são palavras que costumam ser associadas ao aço, mas descrevem bem o uso do material na obra do premiado arquiteto Gustavo Pena. E as grandes obras desenvolvidas por ele em todo o país podem ser vistas na exposição Gustavo Pena, Ideias de Aço, no Museu das Minas e do Metal, Circuito Liberdade. A mostra reúne 13 maquetes emblemáticas da carreira do arquiteto e que mostram a versatilidade do aço como elemento arquitetônico, seja na estrutura aparente, como na Escola Guinar, ou seja, como o cubo que eleva o pé direito na sala central na Casa Lincoln.
Aberta ao público no Museu de Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, desde o último dia 7, a exposição tem os feriados como dias de maior movimento. Eu nunca vi uma exposição tão bem dividida, organizada, a forma como é feita aqui. É muito educativo, a gente realmente aprende mesmo dos minerais, a origem deles, tudo. Eu achei extremamente interessante. Surpreendente também? Bastante, bastante. Muito bacana o que eu vi aqui hoje. Olha, a exposição eu achei bem interessante porque retrata elementos simples da arquitetura, mas de uma maneira que passa a leveza e também os ideais de sustentabilidade do arquiteto. E eu, como estudante de arquitetura, para mim isso é muito bom. Tipo, é uma inspiração. Olhar os trabalhos do Gustavo Pena pelas maquetes, né, é uma forma interessante de conhecer e reconhecer o trabalho dele como arquiteto brasileiro. Eu acho que a gente tem sempre que valorizar, né, a nossa produção. A tecnologia também está presente na exposição. As imagens e informações completas de cada obra poderão ser acessadas por meio de um sistema de QR Code. Cada maquete tem um QR Code e aí nós disponibilizamos aqui no museu um tablet que fica comigo. E aí, caso o visitante não tenha o aplicativo no celular, eu deixo o tablet com ele, escaneio aqui o código. E aí o código vai me levar para um texto e algumas imagens e virtuais de cada projeto do Gustavo. Cada maquete tem uma diferente, falando as informações gerais e o conceito por trás de cada produção. Nascido em Belo Horizonte, o arquiteto Gustavo Pena acredita na conexão com o chão onde nascemos e na força universal do que é local. Não é exagero dizer que nas mãos de Gustavo o aço ganha forma e se transforma em poesia. Não é exagero não, acho que há muita poesia no trabalho feito. A gente sempre imagina que o aço é um metal, um material duro que você não consegue mudar e atribuir formas mais harmoniosas, mais orgânicas para ele, né? E ele, com a obra dele, eu entendi que ele conseguiu extrair do aço e levar o aço próximo à plástica do concreto. A exposição fica em cartaz até o dia 7 de maio no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade. Sempre de terça a domingo, do meio-dia às 6 da tarde e às quintas-feiras em horário estendido até às 10 da noite. A entrada é de graça. O Zoológico da capital voltou a abrir as portas hoje para quem ficou por aqui no feriado. O local estava fechado desde a última terça-feira por causa do fim do contrato de funcionários terceirizados. Segundo a Fundação Zoobotânica, servidores da prefeitura serão realocados para garantir o funcionamento do espaço. Também voltaram a funcionar o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco, que ficam dentro da fundação. Um artesão de Carvalhópolis, no sul de Minas, produz miniaturas perfeitas de ônibus antigos. Um hobby que começou há 15 anos, depois que ele se aposentou do trabalho como motorista. A fabricação de miniaturas começou há 15 anos como um hobby. Danilo trabalhava com transporte de estudantes e agora se dedica inteiramente ao trabalho de miniaturas. A pequena cidade de Carvalhópolis, com um pouco mais de 4.000 habitantes, esconde um dos maiores artesãos do Brasil quando o assunto é miniatura de ônibus. São verdadeiras réplicas comparado ao original. Desde moleque, eu me apaixonar por ônibus e queria ter uma miniatura de ônibus, só que não tinha condições. E então, a partir dali, eu comecei a tentar fabricar os meus próprios ônibus. No início, ele fazia os ônibus de papelão, depois de madeira e hoje ele usa resinas. As miniaturas são 32 vezes menor que os modelos originais e levam em média uma semana para ficar prontas. Os detalhes são impressionantes: farol, luzes, interiores, adesivos, tudo feito com muito capricho. Danilo é conhecido por manter as características originais dos ônibus. A dedicação de Danilo é conhecida na cidade. Este morador fala que vale a pena conferir o trabalho dele. Vale a pena, sim. Ele acabou com esforçado, né? É uma pessoa que vem lutando aí, ele merece, sim. Danilo tem clientes por todo o Brasil e até fora do país. Recentemente, um cliente da Costa Rica comprou uma miniatura. A encomenda demorou 30 dias para chegar ao destino. Danilo conta que já levou até um puxão de orelhas de um amigo por não acreditar que ele mesmo fabricava as miniaturas. Perguntou: Danilo, onde você comprou essas miniaturas? E eu disse: não, é eu mesmo que fabrico.
E ele ficou em silêncio, voltou e falou para mim, não, eu te conheço tudo, mas olha a minha idade, o senhor mentiu para mim que foi você que fez esses ônibus. Outra paixão vem ganhando espaço na vida de Danilo, o ferromodelismo. Isso mesmo, há 3 anos ele montou uma maquete ferroviária em sua casa e que também chama atenção pelos detalhes. Basta acionar o controle remoto e lá vai a locomotiva, transformando homens em crianças. É assim que Danilo vive a vida entre as miniaturas. Amanhã é dia de DNA e dessa vez é o prefeito Alexandre Calil que abriu as portas da Prefeitura de BH para Paulo Navarro. Além da política, Navarro foi descobrir o que Calil faz fora do ambiente de trabalho, além da história dele até aqui, antes de assumir a gestão da capital. A entrevista completa você confere amanhã, às 6:50 da noite. Não perca! E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.